Desde os tempos mais remotos, a humanidade sempre buscou respostas sobre o futuro, a fé e os mistérios do mundo espiritual. E um dos textos mais impressionantes que já foram escritos sobre esses temas é o livro de Daniel. Esse livro, encontrado no Antigo Testamento da Bíblia, não é apenas um relato histórico, mas uma fonte riquíssima de sabedoria e profecia, cheia de enigmas e revelações que atravessaram os séculos e continuam intrigando estudiosos, religiosos e curiosos até os dias de hoje. Mas o que torna o livro de Daniel tão especial? Por que ele desperta tanto interesse? E mais importante, como suas mensagens ainda fazem sentido para nós nos tempos atuais? Para entender a grandiosidade do livro de Daniel, precisamos voltar no tempo, cerca de 600 anos antes de Cristo, quando o Império Babilônico dominava grande parte do mundo conhecido. Daniel era um jovem judeu que foi levado cativo para a Babilônia após a destruição de Jerusalém. Em meio a uma terra estrangeira, cercado por uma cultura pagã e desafiado a abandonar sua fé, Daniel não apenas permaneceu firme em suas convicções, mas também se tornou um dos mais influentes sábios da corte do rei Nabucodonosor. Sua história é uma prova viva de que a fé inabalável pode superar qualquer adversidade. Mas o que realmente faz o livro de Daniel se destacar é a sua impressionante combinação de narrativa histórica, ensinamentos de sabedoria e principalmente profecias que parecem ter atravessado os tempos. O livro descreve visões misteriosas, sonhos que revelam o destino de grandes impérios e eventos que, segundo muitos estudiosos, já se cumpriram ou ainda estão por acontecer. O próprio Jesus Cristo fez referência às profecias de Daniel, o que aumenta ainda mais o seu peso e relevância dentro das Escrituras. Além das profecias, o livro de Daniel também carrega lições profundas sobre fé, perseverança e obediência a Deus. A história da Cova dos Leões, por exemplo, é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia e ensina sobre a importância de confiar em Deus mesmo diante do perigo iminente. Já o episódio da fornalha ardente, em que 3 jovens judeus se recusam a adorar uma estátua e são milagrosamente protegidos pelo próprio Deus, é um poderoso testemunho de fidelidade e coragem. Não é à toa que o livro de Daniel continua sendo estudado e debatido até hoje. Ele não é apenas um registro do passado, mas uma janela para o futuro e um guia para aqueles que buscam entender os mistérios da vida e da fé. As profecias contidas nele desafiam a mente e o coração, enquanto suas lições de sabedoria nos mostram como viver uma vida íntegra e cheia de propósito. Se há um livro que consegue unir história, espiritualidade e previsão do futuro em um só lugar, esse livro é Daniel. E agora, à medida que mergulhamos mais fundo nesse texto fascinante, vamos explorar seus símbolos, suas mensagens ocultas e o impacto que ele pode ter na sua vida. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a maneira como você enxerga o passado, o presente e o futuro. O livro de Daniel é um dos textos mais intrigantes e misteriosos da Bíblia, e isso se deve, em grande parte, ao uso de simbolismos profundos e visões enigmáticas. Diferente de outros livros que narram histórias e leis de forma direta, Daniel nos apresenta um universo repleto de imagens poderosas, onde reis sonham com estátuas monumentais, feras saem do mar representando impérios, e números específicos carregam mensagens ocultas sobre o futuro da humanidade. Mas o que tudo isso significa? Será que esses símbolos foram apenas metáforas para o passado, ou há algo muito maior por trás deles, algo que pode estar se desenrolando bem diante dos nossos olhos? Para entender o significado dessas visões, precisamos primeiro compreender o contexto em que elas foram dadas. No tempo de Daniel, os sonhos e revelações eram meios comuns pelos quais Deus transmitia mensagens à humanidade.
Mas essas mensagens não vinham de forma simples e óbvia. Elas estavam codificadas em imagens que precisavam ser interpretadas com sabedoria e discernimento. O próprio Daniel recebeu a habilidade divina de interpretar sonhos e visões. E foi essa capacidade que o fez se destacar na corte de reis poderosos. Um dos símbolos mais famosos do livro de Daniel é a grande estátua do sonho do rei Nabucodonosor, descrita no capítulo 2. A estátua era composta por diferentes materiais: cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés misturados com ferro e barro. Daniel revelou que essa imagem representava uma sucessão de reinos que dominariam o mundo, começando pelo Império Babilônico e seguindo por outras potências que viriam depois. Curiosamente, muitos estudiosos acreditam que essa profecia já se cumpriu em grande parte da história, com impérios como a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma se encaixando perfeitamente na sequência profética. Outro símbolo impactante é o das 4 bestas descritas no capítulo 7. Daniel viu um leão com asas de águia, um urso devorador, um leopardo com 4 cabeças e uma 4ª besta terrível, com dentes de ferro e 10 chifres. Assim como a estátua, essas criaturas representam reinos e governantes que influenciaram a história da humanidade. Mas a 4ª besta, em especial, é cercada de mistério. Muitos acreditam que ela simboliza um império ainda futuro, com ligações diretas com eventos descritos no livro do Apocalipse. Além dos reinos e governantes, o livro de Daniel também utiliza números com significados ocultos. O período de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, os 1,29 dias e os 2,3 dias são enigmas que até hoje desafiam estudiosos e teólogos. Será que esses números apontam para eventos históricos já ocorridos, ou ainda há algo para acontecer? Esse é um dos grandes mistérios que fazem de Daniel um dos livros mais estudados quando o assunto é profecia. Diante de tantos símbolos e interpretações, uma coisa é certa: o livro de Daniel não pode ser lido de forma superficial. Para compreendê-lo, é necessário analisar o contexto histórico, comparar suas revelações com outros textos bíblicos e, acima de tudo, buscar discernimento para entender sua mensagem da forma correta. Afinal, se essas profecias realmente falam sobre o futuro da humanidade, interpretá-las corretamente pode ser a chave para entender os eventos que ainda estão por vir. Agora que mergulhamos no significado dos símbolos, vamos avançar ainda mais fundo e explorar as profecias que tornaram Daniel um dos livros mais fascinantes de toda a Bíblia. Prepare-se. As profecias do livro de Daniel são um verdadeiro enigma que atravessa séculos e intriga estudiosos, teólogos e até historiadores seculares. Mas o que torna essas profecias tão impressionantes? Elas não apenas previram o surgimento e a queda de impérios que marcaram a história da humanidade, mas também apontam para eventos que, segundo muitos estudiosos, ainda estão por vir. Seriam essas visões apenas registros de acontecimentos passados ou sinais proféticos sobre o que nos aguarda no futuro? Uma das profecias mais impactantes está no capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor tem um sonho misterioso com uma imensa estátua de diferentes materiais. Daniel interpreta esse sonho como uma revelação divina sobre o futuro do mundo. Cada parte da estátua representava um império. A cabeça de ouro simbolizava a Babilônia, que era o reino mais glorioso da época. O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que viria logo depois. O ventre e as coxas de bronze simbolizavam o domínio grego sob Alexandre, o Grande. As pernas de ferro representavam o poderoso Império Romano. Mas é nos pés da estátua, misturados entre ferro e barro, que encontramos algo intrigante. Essa divisão representaria um reino fragmentado, dividido, que não teria a mesma força dos anteriores.
Muitos acreditam que isso simboliza os reinos que surgiram após a queda de Roma e que continuam influenciando o mundo até hoje. Se olharmos para a história, vemos que essa profecia se cumpriu de maneira impressionante, prevendo com precisão a sucessão de impérios que dominaram o mundo antigo. Mas, e quanto ao futuro? A profecia continua dizendo que no final dos tempos, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas destruirá completamente a estátua e estabelecerá um reino eterno. Para muitos estudiosos cristãos, essa pedra representa o reino de Deus que triunfará sobre todos os impérios terrenos. Outra profecia intrigante aparece no capítulo 7 de Daniel, onde ele tem uma visão de 4 bestas emergindo do mar. Cada uma dessas bestas simboliza um grande império, da mesma forma que a estátua de Nabucodonosor, mas com detalhes ainda mais enigmáticos. O leão alado representa a Babilônia. O urso devorador simboliza a Medo-Pérsia. O leopardo com 4 asas representa o Império Grego, que se dividiu em 4 partes após a morte de Alexandre o Grande. Mas a 4ª besta é a mais aterrorizante. Ela tem dentes de ferro e 10 chifres, e entre esses chifres surge um pequeno chifre com olhos e boca que fala com arrogância. Esse pequeno chifre tem sido interpretado como um governante final, um líder que se levantará nos últimos tempos para desafiar a autoridade divina. Muitos veem essa 4ª besta como uma referência ao Império Romano e sua influência ao longo dos séculos. Mas há algo ainda mais assustador. Se essa profecia aponta para eventos futuros, quem seria esse líder representado pelo pequeno chifre? Alguns sugerem que ele pode ser um governante mundial que surgirá antes do fim dos tempos, enquanto outros acreditam que já vimos versões desse personagem ao longo da história. Além dessas visões de reinos e governantes, Daniel também recebeu profecias sobre períodos específicos de tempo, como a famosa profecia das 70 semanas, encontrada no capítulo 9. Esse enigma cronológico previu com precisão a vinda do Messias, sua morte e até eventos que muitos acreditam estar diretamente ligados ao final dos tempos. Agora surge a grande questão. Se tantas profecias do livro de Daniel já se cumpriram, o que isso significa para nós hoje? Será que estamos vivendo nos últimos tempos? Há indícios de que as últimas profecias de Daniel estejam se cumprindo diante dos nossos olhos. Guerras, crises, reinos divididos e líderes com discursos cada vez mais autoritários. Tudo isso poderia estar dentro das previsões feitas há milhares de anos. Independente da interpretação, uma coisa é certa. O livro de Daniel continua sendo uma das maiores provas de que a história da humanidade já estava escrita muito antes dos acontecimentos se desenrolarem. E se ainda há eventos profetizados para acontecer, cabe a nós estarmos atentos e preparados para o que está por vir. O livro de Daniel não é apenas um registro de profecias impressionantes sobre o futuro. Ele também é um verdadeiro manual de sabedoria repleto de ensinamentos sobre fé, coragem e justiça. A vida de Daniel é um testemunho poderoso de como é possível permanecer fiel a Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Mas o que podemos aprender com ele? Nossas vidas hoje. Desde jovem, Daniel enfrentou desafios que testaram sua fé. Ele foi levado cativo para a Babilônia, um império grandioso, mas completamente contrário aos princípios que ele aprendeu desde criança. Imagine ser arrancado de sua terra, afastado de sua família e forçado a viver em um ambiente onde tudo o levava a abandonar sua fé. O rei Nabucodonosor queria que Daniel e seus amigos adotassem a cultura babilônica, incluindo seus costumes, sua alimentação e até seus deuses. Mas Daniel tomou uma decisão: ele não se contaminaria. Ele rejeitou os alimentos do rei e decidiu confiar em Deus, mantendo sua obediência e princípios intactos. E o resultado?
Deus honrou sua fidelidade, dando-lhe sabedoria, entendimento e uma posição de grande influência dentro do reino. Essa atitude de Daniel nos ensina uma lição valiosa. Mesmo quando somos pressionados pelo mundo ao nosso redor, podemos nos manter firmes em nossos valores. Muitas vezes, enfrentamos situações em que comprometer nossos princípios parece ser a saída mais fácil. Mas Daniel nos mostra que quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos capacita e nos exalta no tempo certo. Outro exemplo poderoso é quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Ele já era um homem idoso quando isso aconteceu. Durante anos ele serviu a vários reis e sempre manteve sua integridade. Mas inimigos invejosos tramaram contra ele, criando uma lei que proibia orações a qualquer deus que não fosse o rei. Daniel sabia do risco, mas não abriu mão de sua comunhão com Deus. Ele continuou orando 3 vezes ao dia sem medo das consequências. Como resultado, foi jogado em uma cova cheia de leões famintos. Aos olhos humanos, era um fim trágico e inevitável. Mas Deus mostrou seu poder, fechando a boca dos leões e livrando Daniel da morte. Essa história nos ensina que a fé verdadeira não se dobra diante das ameaças do mundo. Quantas vezes nos sentimos cercados por leões, problemas, pressões, desafios que parecem impossíveis de superar? Daniel nos mostra que mesmo nas situações mais desesperadoras, Deus está no controle. Ele não nos abandona, e quando confiamos nele, ele nos livra das armadilhas do inimigo. Além da fé inabalável, Daniel também nos ensina sobre sabedoria. O livro relata diversas ocasiões em que ele interpretou sonhos, decifrou mistérios e aconselhou reis poderosos. Mas sua sabedoria não vinha de sua própria inteligência, e sim de sua intimidade com Deus. Ele sempre buscava a resposta na oração antes de agir. Isso nos ensina que a verdadeira sabedoria não vem apenas do conhecimento humano, mas de um relacionamento profundo com Deus. Quando enfrentamos decisões difíceis, será que buscamos primeiro a orientação divina? Ou agimos por impulso, confiando apenas em nossas próprias forças? Outro aspecto marcante da vida de Daniel é sua resiliência. Ele viu impérios subirem e caírem, viu reis se exaltarem e depois serem humilhados por Deus. Ele viveu em tempos instáveis, onde qualquer erro poderia custar sua vida, mas ele nunca perdeu sua identidade e sua confiança em Deus. Essa resiliência é algo que também precisamos nos dias de hoje. Vivemos em tempos difíceis, onde a fé é constantemente desafiada, onde os valores bíblicos são questionados e onde muitas pessoas se sentem perdidas em meio a tanta incerteza. Mas Daniel nos ensina que mesmo em tempos sombrios, podemos permanecer firmes, sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Por fim, o livro de Daniel nos deixa uma mensagem clara. Não importa o quão difícil seja a situação, a fidelidade a Deus sempre vale a pena. Ele honra aqueles que permanecem fiéis. Ele exalta os que confiam em sua justiça e ele nunca abandona aqueles que nele esperam. A pergunta que fica para nós é: estamos vivendo com a mesma fé e coragem que Daniel demonstrou? Será que buscamos a Deus com a mesma intensidade? Se aplicarmos esses princípios em nossas vidas, não apenas viveremos com mais sabedoria e discernimento, mas também veremos o agir de Deus de maneira extraordinária. A história de Daniel nos ensina que a fé não é um simples sentimento, mas sim uma postura de vida. Ele viveu em tempos difíceis, sob o domínio de impérios pagãos, enfrentou ameaças de morte, foi testado inúmeras vezes e ainda assim permaneceu inabalável. Sua confiança em Deus o sustentou na cova dos leões, diante dos reis e até mesmo quando interpretava visões sobre o futuro da humanidade. Isso nos mostra que, independentemente do cenário ao nosso redor, podemos encontrar força e direção em Deus. Assim como Daniel permaneceu firme, nós também podemos vencer os desafios da vida, desde que tenhamos nossa fé fundamentada na rocha inabalável que é o Senhor.
Além da fé inabalável, o livro de Daniel nos revela uma mensagem poderosa de resiliência. Daniel viveu sob o domínio de diversos reis e viu impérios inteiros se levantarem e caírem. Ele poderia ter se desesperado, poderia ter cedido à pressão, poderia ter desistido. Mas, ao invés disso, escolheu se manter firme, sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Quantas vezes enfrentamos momentos de incerteza? Quantas vezes olhamos para o futuro e sentimos medo? Daniel nos ensina que, mesmo quando tudo parece incerto, Deus já conhece o amanhã e tem o controle absoluto sobre cada detalhe da nossa vida. E não podemos esquecer de um dos maiores legados do livro de Daniel, a esperança. Suas profecias não apenas revelam eventos históricos, mas também apontam para algo muito maior. Elas mostram que, independentemente dos impérios humanos, das dificuldades e das crises, Deus tem um plano soberano para a humanidade. A mensagem de Daniel nos lembra que há uma promessa de redenção e restauração. Nos momentos mais sombrios, quando parece que a injustiça prevalece e que as trevas dominam, a palavra de Deus nos garante que a luz sempre vencerá. Esse livro não é apenas uma narrativa do passado. Ele é um convite para confiarmos em Deus no presente e olharmos para o futuro com esperança. E a pergunta que fica é: estamos dispostos a viver com a mesma fé e coragem que Daniel demonstrou? Será que buscamos compreender as mensagens que Deus nos deixou através desse livro? Se você ainda não mergulhou nas profundezas do livro de Daniel, essa é a oportunidade perfeita para começar. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, eu te convido a se aprofundar ainda mais nesse estudo. Leia o livro de Daniel com um olhar atento, reflita sobre suas palavras e permita que sua fé seja fortalecida. Deus tem muito a revelar para aqueles que o buscam de todo o coração. Que possamos aprender com Daniel a confiar, perseverar e, acima de tudo, esperar no Senhor, pois Ele nunca falha e sempre cumpre suas promessas.